Bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Gap Filosófico. Hoje, tentando tecer alguns comentários sobre o filme The Whale, ou A Baleia, se assim você preferir, interpretado pelo Brendan Fraser, ovacionado por conta de sua atuação. Porém, o filme, em alguns momentos, por algumas experimentações pessoais da obra de arte, porque um filme sempre é essa experimentação de uma realidade constituída de uma maneira mais ou menos regular, né? Que se espelha num certo sentido de subjetividade, que está, em alguma medida, se relacionando com o sentido social, um sentido objetivo, dentro de uma certa lógica, por mais que essa lógica, em alguns momentos, seja sustentável, mas algumas interpretações me parecem não compreender, ou pelo menos não dimensionar a possibilidade, né, da profundidade em relação a questões amplas, né, que esse filme vem trazer aqui, né. Eu escolhi começar com um react a esse vídeo do Refúgio Cult. É um canal que eu acompanho, eu acho que tem seu mérito. A intenção aqui não é de forma alguma depreciar o canal, mas assim, o que me chamou a atenção é justamente essa percepção do canal Refúgio Cult sobre o filme, né, interpretando-o como um filme que poderia ser melhor. Alguns pontos levantados por ele, né, aqui no canal Refúgio Cult, dá dá pano para manga para poder desenvolver as questões que eu acho que talvez possam passar desapercebidas na primeira olhada, ou uma não identificação com a realidade que essa pessoa vive. Eu acho que o filme ele tem uma relação quase que inexorável com a vida de qualquer pessoa, né? Mesmo que essa pessoa não consiga perceber de alguma forma essa relação a partir de uma produção, que ela não consiga fazer essa relação a partir da produção cinematográfica, ou não tenha gostado, enfim, né? O filme não é sobre só o que o filme trata, né? O filme é sobre questões outras, pelo menos na minha percepção, que poderiam ser aproveitadas, inclusive, para repensar a localização de um certo sentido de saúde subjetiva em relação ao contexto social de forma ampla, se nós pudéssemos, de alguma forma, ter produzido o sentido de maturidade suficiente para poder compreender isso. Não estou dizendo que o autor teve essa intenção, o diretor do filme teve essa intenção, né? Mas me parece, né, que de alguma maneira, por mais que isso tenha sido produzido de uma maneira intuitiva, essas questões que eu vou pontuar aqui estão presentes, tá? Enfim, vamos ao react. Volta. Esse diretor que é polêmico, tá? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Eu gosto da maioria das coisas que ele fez. Em A Baleia, definitivamente, o que chama mais atenção, o que brilha, é o protagonista desse filme. O Brendan Fraser faz um trabalho excepcional, muito maior do que o próprio filme, que eu tenho que falar pra vocês que eu esperava mais. Eu acho que o filme dava pra ter ido muito mais além e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos
Muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, o homem está de volta. Mais uma daquelas figuras que é polêmica por conta dos filmes que ele lança, que divide opinião e que as pessoas, né, criam várias teorias, criam várias possíveis mensagens e mensagens essas que muitas vezes são polêmicas, que é o Darren Aronofsky. Aqui a mesma coisa. Em The Whale, a baleia, que é baseado em uma peça de mesmo nome, que segue Charlie, nosso protagonista, feito pelo Brendan Fraser, que faz um homem com obesidade mórbida, com mais de 270 quilos. Ele é professor de redação, trabalha em casa, dá aula para faculdade online, e a gente já vê a vergonha daquele personagem, né? Os problemas que ele passa desde o início, porque ele dá a aula e ele não ativa a câmera dele, ele só vê os alunos dele e tal, e ele vai falando, e o filme vai explorando as dificuldades de Charlie, né, a sua dificuldade de movimentação, de não conseguir fazer muita coisa sozinho, deles ficar ofegante o tempo todo, né. Aqui já é um ponto interessante, apesar que eu poderia deixar o vídeo correr um pouco mais para poder comentar isso. Mas é um ponto interessante que já trabalha na perspectiva da imagem referente a um certo sentido de exposição mediante uma realidade outra que nós vivenciamos atualmente, que é essa possibilidade de tentar ganhar a vida, né, de maneira online, mas ao mesmo tempo denota-se uma imagem que você precisa vender, né, uma imagem, uma exposição dentro das redes e uma lógica que é exigida, né, a ser vivenciada, e que a posição de professor também, de determinada forma, ele não é só um professor de redação, mas é um professor universitário, né? Exige que você se normatize dentro de uma série de padrões e não só estéticos, mas eu não compreendo que a estética aqui seja algo simplesmente abstrato, projetado dentro de uma lógica de normatividade social que envolve esse sentido estético. O sentido estético também faz parte de algo que eu vou tentar tocar aqui de uma maneira sucinta, apesar de que os filósofos, os pensadores que eu me baseei para mencionar isso são um pouco complicados, e a relação que eu tento fazer dessa essa coisa que eu vou chamar aqui de produção da subjetividade em relação ao sentido de objetividade social, ou seja, em outras palavras, né, a gente poderia interpretar isso dentro de uma noção hegeliana, né, dentro de uma dialética da consciência de si, ou da duplicação da consciência de si, que desenvolve-se e que busca reconhecimento, que se desenvolve dentro de uma lógica da razão que busca o espírito de uma época, ou seja, em outras palavras, o espírito da época reverbera-se como a acontecência inexorável, né, das objetividades enquanto moventes, enquanto processos inevitáveis que produzem também, em certa medida, a contradição da projeção das consciências humanas, né, que entram numa contradição que Hegel chama, em uma contradição inevitável, que Hegel chama de consciência infeliz na fenomenologia do espírito, né? Ou seja, aquilo que eu projeto de mim mesmo e aquilo que se relaciona com o sentido objetivo no mundo que me é devolvido, né? Isso é uma relação lá na fenomenologia do espírito, que o Hegel assume que dentro da lógica da consciência, que é onde por vezes nós nos encerramos dentro da nossa lógica relacional para com o outro e para com a nossa ambientação, que está fadada sempre a um certo fracasso, né? Ou, em outras palavras, dentro de uma lógica psicológica, dentro de uma lógica junguiana, compreendendo o sentido de unilateralidade psicológica, que se perfaz como algo inevitável, né? Mas pode existir uma manutenção, um perdurar de saúde durante um período de tempo mais prolongado, né? Baseando-se em uma perspectiva, uma das questões, né, que o Jung desenvolve a partir da perspectiva de enantiodromia, que é a possibilidade ou a condição humana, psicológica, de se fixar
nos seus opostos, ou seja, esses opostos desenvolvem-se a partir de projeções conscientes e inconscientes, aquilo que eu supostamente projeto e aquilo que supostamente me abarca sem muito controle, sem muita definição imagética das minhas projeções, sem muita definição, sem muita correspondência, na verdade, né, com essa minha projeção consciente. Aquilo que me domina, aquilo que me constrói, sem eu conseguir, de alguma forma, enquadrar, e aquilo que é construído em mim, aquilo que se relaciona comigo. Né? The Whale, a baleia, na minha interpretação, seja dentro de uma lógica possivelmente hegeliana, seja dentro de uma lógica psicológica junguiana, ou ainda você pode utilizar quaisquer pensadores que tenham tentado dar solução ou tenham tentado sugerir alguma possibilidade de existência dentro dessa superação, né, de uma certa normatividade do sujeito ou de uma compensação desse sujeito em relação ao social, em relação àquilo que ele não controla, em relação àquilo que constitui-o, né, para além das suas projeções, de maneira concreta, de maneira inexorável. Né? Você pode fazer uma comparação desse sentido aqui com o filme, apesar de que eu vou tentar tornar isso um pouco mais palatável a partir do próprio React com o vídeo do Lucas. Vamos lá. Né, da sua compulsão alimentar. O Charlie, ele é gay e a gente vai vendo que essa questão da obesidade dele, problemas psicológicos, a compulsão, etc, etc, vem, claro, de um background emocional, do passado dele, etc. E aí vamos lá para outra questão, né? 2 minutos de vídeo, eu acho que só essa parte do React eu tenho a intenção de fazer alguns comentários após o React, porque a intenção não era só fazer o React, mas eu acho que é importante isso. Ele menciona aqui alguns problemas emocionais, alguns problemas da relação da personagem desenvolveram-se a partir de uma certa frustração que ele tinha com a maneira religiosa do seu ex-namorado se comportar, né? A condição de ser gay dentro de uma lógica de muito preconceito, muita discriminação, né? E não aceitação de si. Será que você consegue corresponder isso aos problemas psicológicos desenvolvidos a partir de um desencontro entre a produção dessa subjetividade e a produção imposta de alguma maneira, né? Ou melhor ainda, imposta parece que é algo que também não tem uma dinâmica, né? Porque mesmo o ímpeto de discriminação social, por mais execrável que ele seja, né, ele desenvolve uma dinâmica, né? Ele desenvolve uma dinâmica de afetividade também. Por mais viciada que ela seja, né, ela envolve uma dinâmica. Agora, como isso nos produz e como isso desenvolve a nossa psicologia em relação a essa fixação em determinados aspectos de compensação em relação àquilo que nos afeta, é que é a questão. É de onde surgem os problemas psicológicos, é de onde surge a impossibilidade de escapar dentro de uma linguagem hegeliana aqui da consciência infeliz e compreender que a razão é tudo aquilo que a gente também não pode controlar. A razão não é só aquilo que a gente projeta racionalmente a partir da nossa consciência, né? Mas que existe uma certa racionalidade no mundo, né, que está para além das nossas projeções supostamente racionais, né, supostamente mediante aquilo que a gente acha que controla, né? Então, a religião, ela também tem esse ímpeto, né? Seja lá ela qual for, por mais vícios históricos e institucionais que elas passem a produzir, elas também surgem como essa tentativa de compensação das relações conscientes e inconscientes, digo mais, a partir de uma perspectiva metafísica da mente, em relação a uma perspectiva que durante muito tempo foi pensada de maneira separada, de maneira cartesiana, né, de um sentido corpóreo que precisava ser negado enquanto uma herança platônica, passando pela filosofia medieval, e que é introjetada em certas dogmáticas religiosas, principalmente à luz de um certo tipo de cristianismo que desenvolveu-se e que ainda está presente na nossa sociedade. Então, a partir disso, você passa a compreender que existe um fluxo de vida em linguagem junguiana,
que quer fluir para todos os lados, mas a partir de alguma medida, de uma certa forma de produção dessa psicologia, a responder a um certo sentido dinâmico de sociedade, que não consegue exercer-se de maneira ampla a partir do seu depositar libidinal, e aqui o libidinal em Jung não tem só uma conotação sexual, mas tem uma conotação ampla, né, de vontade de vida, né, de vontade de fluir essa vida, né. Ele termina, né, sendo frustrado de alguma maneira pelo contexto social no qual ele vive, e ele precisa se compensar porque aquela psicologia fica, digamos assim, prejudicada em um certo sentido de desenvolvimento, e ele precisa se fixar em algo oposto àquilo, né, para poder compensar aquela dinâmica que não está fluindo. E nesse sentido surge isso que ele chamou agora, né, de obsessões, como por exemplo uma obsessão alimentar, uma obsessão, por exemplo, pelo consumo de qualquer droga, uma obsessão por um determinado relacionamento, uma obsessão por uma determinada maneira de ser, que sempre é um fator descompensatório ou um fator de não saúde daquele determinado organismo que vive, né? E identificar isso, e mais ainda, superar isso é algo complicado. Então, eu costumo dizer que esse filme, ele não é um filme só sobre a questão do descontrole alimentar e de, uma, de um caso clínico de obesidade que fugiu ao controle, mas ele é sobre toda e qualquer descompensação fisiopsicológica, e aqui já uso uma linguagem nietzschiana, perdão, né, que não vê essa separação da dinâmica corpórea e psicológica, que ambas são corpóreas, ambas coexistem, ambas se perfazem, né? Então, a questão enfatizada ali é a questão da obesidade, por uma série de descompensações que foram vivenciadas, inclusive através de um certo sentido de religião unilateralizado, algo também que outro autor citado na própria fenomenologia do espírito vai criticar a época dele, né? Criticar religiões que se manifestam de uma maneira abstrata, né? Dentro da lógica do cristianismo da sua época, né? O Nietzsche também vai criticar isso da maneira dele, mas de uma forma muito mais reativa do que do Hegel, né? O Hegel quer restabelecer essa relação dentro de uma lógica dialética, né? Para produzir um sentido religioso concreto, né? E o Jung vai entender essa questão da religião nesses parâmetros que eu estou citando aqui, dentro de uma lógica compensatória, inclusive vai identificar isso no próprio cristianismo medieval, né? E observar como alguns pensadores, no qual a gente já citou aqui algumas vezes, né, como Orígenes e Tertuliano, tinham uma maneira muito particularizada ou ainda unilateralizada de lidar com seus dogmas religiosos, com suas perspectivas metafísicas cristãs, né? Um com uma fixação de compensação a partir da perspectiva corpórea, precisando negá-la, né? E o outro muito mais voltado para um sentido abstrato, metafísico, né, tentando compensar essa questão através do seu oposto, né? Grosso modo, é mais ou menos isso. A gente explorou isso em algum momento nas lives sobre Jung em tipos psicológicos. Em algum momento a gente retorna para comentar essa questão também. Mas aqui é só para deixar claro a questão de que religião, um sentido de relação amorosa que não consegue se completar, um ciclo que não se completa, né? Apesar de que todos os ciclos dentro dessa lógica explicitada aqui não podem se completar, né? Mas podem atingir um certo sentido de longevidade até, né? Dentro de uma lógica saudável, mas essa perspectiva, essa projeção não foi alcançada, né? De longevidade, dentro de um certo sentido no qual o parceiro, né? Que era o outro dentro dessa lógica da personagem, né? Ao que parece, porque no filme isso não fica muito claro os detalhes, né? Mas é citado que o que adoece, o que termina por, de alguma forma, ceifar o parceiro da personagem principal é uma certa obsessão religiosa, e por isso ele também cria uma certa rejeição, né?
ao meu entendimento, justificada a esse sentido religioso que foi produzido, né, em relação ao seu parceiro, né, são tentativas de justamente equilibrar essa dinâmica psicológica que se vê mediante um contexto social dinâmico que caminha para uma determinada um determinado sentido de realização histórica que está para além das projeções de uma consciência individual que se coloca mediante um sentido formal, né, a partir de achar que um eu abstrato, poderia dar conta dessa complexidade objetual, inclusive impondo-se por muitas vezes como única possibilidade de enquadramento dentro do contexto social, né? Como uma sequência de significantes que aquela subjetividade deve se enquadrar. Esse é o ponto onde a própria religião, quando se oferece, né? E aqui eu estou falando religião no sentido amplo, porque independentemente dos problemas do cristianismo institucional que temos presente atualmente na nossa sociedade brasileira, qualquer religião, enquanto uma certa projeção subjetiva em relação a essa religião pode se tornar um processo de unilateralização, assim como qualquer coisa, né? Depende da forma como você se relaciona com aquilo, né? Qualquer vivência, né? Qualquer concepção de vida pode se tornar esse processo de unilateralização, mas a religião ela tem um aspecto muito mais entranhado e empenhado, inclusive, em tentar trabalhar essas questões. É por isso que ela permanece entranhada de uma determinada maneira, em um certo sentido muito mais ocidental, né? Lógico que dentro do contexto oriental tentava se dar uma roupagem também essas questões, né, de como se compõe a subjetividade em relação ao sentido de objetividade dentro da lógica psicológica, arrisco dizer, inclusive fisiopsicológica, de um, de um indivíduo, vou chamar aqui assim, né? Mas existe um peso muito maior, uma carga dentro dessa lógica ocidental, que inclusive vai tentar negar algumas perspectivas de condição ontológica, metafísica urbana de forma dinâmica, vai tentar trocar, vai tentar substituir por algumas definições do que é o ser humano dentro dessa lógica metafísica que vai se estabelecer de uma maneira mais ou menos congruente, procurando uma certa ambiência e vai produzir outros fatores de enquadramento, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui no React. Ele é um cara extremamente solitário, mas ele é um cara muito doce, ele é um cara muito gentil, ele é um cara muito positivo, apesar de toda aquela situação. Ele é ajudado por uma amiga, a Liz, que é enfermeira, né? Que ela é toda diretona, secona e tal, mas a gente vê que ela gosta muito do Charlie, que ela se importa com ele e ao mesmo tempo zoa da cara dele, dá puxão de orelha nele pra caramba. E tem a filha do Charlie, que é a Ellie, que é uma adolescente de 17 anos, rebelde, de mal com a vida, odeia todo mundo e tal, e aí claro, não é segredo, é por conta do background familiar dela, tem um afastamento dela com o pai tá tentando a reaproximação, e ela trata o Charlie, o pai dela, muito mal, mas assim, muito mal mesmo, tá? E aí vamos lá, eu começo essas minhas análises sempre pelos pontos positivos do filme, né? O que que me agradou e tal, o que que chamou a atenção. Como eu já disse, o Brendan Fraser, ele é um cara que ele ficou muito tempo parado, né? Ele tava ali num limbo, teve vários problemas. Eu gostaria que vocês guardassem essa questão, né, do que ele menciona. E primeiro, né, que a personagem principal, ela é uma personagem positiva, né, como se ele fosse alguém muito ingênuo que de alguma forma pretende colocar panos quentes sobre toda a tragédia na qual ele está vivendo. E o segundo ponto é quando ele menciona a questão da filha dele, né, e diz que a filha dele só trata ele mal. Eu acho que esses são dois pontos fundamentais no qual eu vou exercer uma discordância dessa interpretação dele,
numa boa, sem nenhum problema, mas eu acho que demanda, expõe, na verdade, uma certa superficialidade de como um filme dessa temática, né, pode ser mais profundo do que parece. Mas vamos lá. Vamos soltar, vamos deixar de falar os pontos positivos. Em alguma medida eu concordo, mas eu acho que ele apresenta-os como algo para amenizar o que ele vai dizer posteriormente. Temas psicológicos e tal. E o cara ele volta com essa atuação de uma maneira entregue, intensa. Por mais que eu ache, tá? É que aquele personagem tem certas limitações de roteiro. Eu acho que o personagem ele poderia trazer mais facetas naturais. Ele acaba sendo meio linear e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O Brendan Fraser, ele consegue emocionar, sabe? Ele pega esse papel e fala, cara, eu vou transformar o papel da minha vida. Então não tem como você olhar para aquela atuação, olhar para aquela personagem, ele usou, né, próteses e tal, e todo o seu esforço, né, toda a sua melancolia e ao mesmo tempo tentando ser um cara tranquilo, de boas, só que Outro ponto que eu acho fundamental, além da questão que vai casar, inclusive, né? Primeiro ponto, né? A questão da suposta ingenuidade da personagem. Segundo ponto, a questão da filha dele sempre tratá-lo mal. Terceiro ponto, uma certa falha de roteiro que ele menciona, que a personagem se torna um pouco linear demais, um pouco previsível demais. Esses três pontos vão construir uma linha de raciocínio que, a partir da minha interpretação, faz com que eu discorde dessa avaliação do filme a partir desse dado contexto de desenvolvimento que ele vai fazer. quando eu digo linearidade no personagem, em todos os personagens aqui praticamente, é que parece que o roteiro do filme coloca cada personagem em uma caixinha. Esse personagem ele vai ser isso, e isso ele fica sendo 95%, 100% do filme todo, tá? O Charlie, o protagonista, ele... Aí eu me pergunto uma questão, né? Assim, numa boa, sem nenhum tipo de pormenorização. Eu me pergunto, será que esse filme ele não tenta retratar vícios de comportamentos entre seres humanos de uma maneira aproximadamente concreta? Constroem traumas de caráter já desenvolvido até aqui, então, dentro do possível, porque eu não tenho como tentar explicar Hegel e Jung e Nietzsche e outros pensadores aqui dentro de um vídeo que é feito para ser um react mínimo, né, a partir de um comentário feito sobre um filme e que posteriormente eu vou tentar dar o meu parecer final sobre esse filme, né? Mas dentro dessa lógica de cooptação que vivemos e um dilema quase que insolúvel dentro da nossa abordagem ou da nossa construção subjetiva em relação à condição da época em que estamos inseridos, como uma suposta objetividade que tenta nos cooptar a partir de sentidos vários abstratos, será que, né, realmente talvez o filme seja fraco o suficiente para não ter desenvolvido, diga-se de passagem, contradições o suficiente entre essas personagens? Ou será que a própria linearidade em relação ao modo pelo qual se produzem esses traumas, mediante um certo sentido de unilateralidade psicológica entre todas as ambiências das personagens que produzem relações nem um pouco saudáveis, fazem parte desse suposto erro de roteiro, ou esse suposto defeito de roteiro que ele cita, referente a personagens previsíveis? Eu acho que a vida, por vezes,
nos ensina que tem pessoas que estão encerradas em seus apegos, aos seus sofrimentos, né? E por vezes elas se tornam pessoas extremamente lineares no seu modo de viver e de se relacionar com os outros. E por vezes isso dura a vida toda, né? Será que essa linearidade é mesmo uma falha de roteiro, uma falha de desenvolvimento de personagem, ou uma tentativa de se parecer de fato com uma vida real concreta? É uma questão que eu me pergunto aqui, tá? Vamos ver o que ele vai dizer mais. Ele é muito positivo, mas ele é positivo de uma maneira que chega a uma certa hora que você fala, meu filho, não é possível, sabe? Ele fala que as pessoas são incríveis, que as pessoas são perfeitas e tal. Beleza, dá pra... Aqui eu já não vejo essa positividade, né? Eu ia deixar para comentar isso posteriormente. Quando eu assisti esse vídeo comentário antes de assistir o filme, né? Eu não assisti a parte sem spoilers, que eu acho que algumas partes eu vou assistir pela primeira vez agora, né? A parte com spoilers, na verdade, perdão. Mas quando ele falou dessa positividade, eu imaginei que a personagem desenvolvesse uma perspectiva muito ingênua. Lógico que fica livre a questão imagética de cada um que vê o filme e que queira compreender, assim como desejar, essa é a liberdade do cinema. Só que eu acho que esse filme tem muito mais a dizer do que isso que está sendo explicitado aqui, eu precisava falar isso, né? Então ele fala dessa ingenuidade, não percebo, né, não percebo como uma personagem positiva e ingênua, né, que denote uma ingenuidade, que denote uma boa vontade para com a vida, no sentido, esse cara é positivo demais, o cara vive numa situação execrável, mas acha que tá, o suficiente está vivendo. No desenvolvimento do filme, ele percebe que ele é uma pessoa até extremamente, entre aspas, cética. Não que o ceticismo seja uma certa solução, né, digamos assim, para buscar uma saúde dentro do sentido psicológico, para se livrar desse processo de unilateralidade que eu tentei explicar aqui, que é justamente a fixação em um certo sentido de compensação em relação a algo que falta ser desenvolvido dentro da concepção libidinal psicológica, né? O que não consegue ser desenvolvida, né? Por algum motivo está travado ali, né? Mas a questão aqui é que, tipo, não me parece que ele seja alguém positivo de maneira ingênua, mas me parece que ele é um afirmador da vida mediante as escolhas que ele, mediante os traumas que ele passou, mediante a situação que ele se encontra nesse dado momento. Me parece que ele está muito bem resolvido mediante o caminho que ele vai traçar, por mais estranho e contraditório que isso possa parecer ao olhar de outras pessoas, né? Ele passou por coisas na vida, ele vivenciou coisas, vivenciou questões, algumas dessas questões são irremediáveis, né? Por exemplo, a questão dele não querer ir ao médico é uma decisão tomada por ele, né? Por mais que isso pareça absurdo, uma pessoa não querer viver, não querer tentar ter um pouco de saúde dentro do sentido corpóreo comum, né, científico, que nós compreendemos que ele poderia tentar fazer qualquer intervenção que fosse uma redução de estômago, pagar o seu plano de saúde, né, como muitas vezes ele é criticado pela personagem que ajuda na casa, né? Ele juntou o dinheiro no final das contas para garantir o futuro da filha dele, isso denota outro fator, né, de desentendimento entre ele e a mulher, né, que causou um outro processo de unilateralização e rejeição da mulher em relação a ele, porque é o que parece, ela amava-o, né, só que a relação deles não nutria uma dinâmica o suficiente para aquilo ser prolongado, e parece que ele se interessou por esse rapaz que tinha esse envolvimento, que passou a ter esse envolvimento dogmático e unilateralizado dentro da perspectiva cristã, né? Mas parece que esse rapaz conseguia, digamos assim, ser esse contraponto da sua dinâmica psicológica, né?
E de repente esse rapaz se foi tragado pelo seu contraponto de contraposição, né? Seu ponto de contraposição em relação a algo que ele tentava desenvolver. Não dá para dizer o que era, né? Mas a gente pode colocar isso como uma alegoria para poder tentar compreender toda essa dinâmica de relações entre pessoas que se repetem diariamente, né? Uns buscam a religião, outros buscam, sei lá, qualquer coisa que seja, uma obsessão com exercícios, excesso de relacionamentos com pessoas, ou falta de relacionamento com pessoas, enfim, pode ser qualquer coisa que seja, né? Que se torna obsessivo, se torna unilateralizado como fator de compensação a outro ponto dessa psicologia que não está se desenvolvendo. Isso é algo que se resolve da noite para o dia, é algo que se encontra e que se equilibra, não, é uma busca incessante durante toda a vida de tentar equilibrar esses fatores, né? Mas compreender que essa dinâmica é existente, é real, é concreta, é um ponto importante para você tentar resolver os seus problemas e não permanecer nessa linearidade de roteiro dentro da vida, que parece ser alguma falha de roteiro, mas que é muito real, né? Dentro da lógica humana e dentro da sociedade no qual nós vivemos, entende? Bill Churran já alertava, né? O terror do igual, né? Do nivelamento, as pessoas se tornam lineares ou se sentem inclinadas a se tornarem lineares, né? Para entrar dentro de uma lógica social específica, principalmente nas redes, né? Mas vamos lá. Fala aí, Lucas. Para a pessoa ser um pouco mais positiva que as outras, mas ainda assim ser um pouco mais real, sabe? Dar um espaço para ele sofrer de verdade e, quem sabe, xingar alguém, etc. Tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. A mesma coisa acontece. Me leva a outra questão, né? Porque a personagem também é desenvolvida dentro de uma fase já final da sua vida, né? Essa questão de se tornar uma pessoa reativa, de xingar alguém, de manifestar ódio, manifestar raiva, me parece, e aqui é mais uma vez uma sugestão, me parece que essa personagem também já compreendeu e já em algum momento da sua vida deve ter sido essa pessoa reativa e demonstra isso em alguns momentos quando, por exemplo, chega o rapaz lá dizendo que é missionário, batendo na sua porta. Se você não assistiu o filme, assista o filme antes e depois você vem comentar, ou assista aí, porque já deu vários spoilers e vou continuar dando, né? Não avisei inicialmente, mas sinto muito se você chegou até aqui, eu não avisei isso, né? Mas tem esse missionário que é alguém que supostamente vai tentar convertê-lo, né? Você precisa de Deus e etc e tal, né? E ele conhece a Bíblia de cabo a rabo, ele conhece o cristianismo de cabo a rabo, né? Não que isso seja um motivo para ele não ser cristão, né? E dentro dessa lógica cristã, compreendendo esse jogo de cooptação, de unilateralização psicológica, de uma necessidade social produzida dentro das mais variadas épocas possíveis dentro da história do cristianismo. Você pode, eu interpreto, apesar de não ser adepto, né, que possa se construir de uma maneira saudável dentro do cristianismo, você enquanto cristão, sem precisar de instituições, né, de assumir a sua crença de uma maneira minimamente saudável. Mas ele escolhe por se tornar um pouco reativo, até eu diria isso, em alguns momentos, a essa questão, né, de bater o martelo e, olha, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu compreendo uma determinada dinâmica, uma determinada lógica que se expressa a partir da perspectiva religiosa, da maneira religiosa, dentro do sentido interpretativo teológico religioso que você quer me passar, mas não, né? Mas será que também ele não está cansado de alguma forma de se expressar como pessoa reativa? Ele compreendeu que isso de alguma maneira não resolve muita coisa, não resolve muita coisa se tornar um reativo tal qual as pessoas unilateralizadas são reativas, né? Mediante a qualquer coisa que se coloque perante elas, que vá tentar mudar essa dinâmica, mudar essa fixação, né? Eu fico me perguntando isso também, né? Mais uma sugestão. E com a personagem da filha dele, feita pela Sad Sink, a Ellie,
que ela basicamente fica 95%, 98% sendo chata, algumas vezes insuportável. Eu acho que dava para ter dado um equilíbrio maior para essa personagem aqui. Ela não precisava ter essa linha toda, tá? E aí, o filme ele traz várias temáticas, né? Você tem a obesidade, você tem o preconceito, você tem a questão familiar, e aí eles trabalham ou tentam trabalhar o relacionamento entre pai e filha, mas ao mesmo tempo fica preso, sabe? Aquela coisa de que existe uma repetição de argumentos e de situação que Alexa, quem é o maior publicitário do Brasil? parece que o filme ele não consegue evoluir a dinâmica entre aqueles dois personagens. Chega ali no fim, tá mais ou menos a mesma coisa, sabe? Ou seja, Mais uma vez a questão que me parece que não é um equívoco, não é uma dificuldade de desenvolvimento do diretor, mas uma tentativa de retratar relações reais e concretas. Ele fala dessa questão da que a filha dele desenvolve um comportamento agressivo o tempo inteiro, né? Um comportamento de rejeição com o pai o tempo inteiro, mas é mais uma manifestação desse processo que eu continuo insistindo aqui, que é de uma adolescente entrando para a fase adulta, né, que foi criada nesse caldeirão de afetos viciados e de uma não evolução de relações, uma dissolução dessas relações de uma maneira saudável. Você vai esperar o quê disso? E digo mais, ainda tem um ponto, que é o seguinte, é a maneira dela demonstrar um afeto positivo e afirmativo. E o pai dela já compreendeu isso, né? Tanto é que dentro do contexto do roteiro, onde o suposto missionário, que não é missionário coisa nenhuma, que também está com um problema familiar, tentando se libertar dentro de um suposto processo de catarse, entre aspas, porque a catarse é mais ou menos isso, né? É uma tentativa de se libertar de um processo de fixação, né? Para se purificar, para se renovar, né? De uma dada forma, seja num contexto metafísico ou não, né? No contexto imanente. Ele fica naquela representação de que é um missionário, porque no final das contas não é uma maneira de se afastar do seu convívio social, né, que tenta cooptá-lo por uma série de vícios, ele tenta responder a isso de uma determinada maneira, né, da mesma forma, a filha dele, a filha da personagem principal, né, criou esse modus operandi, né, que por muitas vezes se manifesta aparentemente como algo negativo, mas por vezes é uma maneira, né, de expressar alguma afetividade dentro da lógica consciente que ela aprendeu a desenvolver. Até o Nietzsche comenta algo sobre isso, e até é título deste vídeo, né, nessa lógica que eu mencionei aqui agora, que é a questão, a apologia de um suposto eu, que não é o eu estratificado da contextualização ocidental cristã, dentro de uma lógica de um diagnóstico que o Nietzsche faz, né? Quem faz essa interpretação de um eu da vontade de potência é o Adler. Não é uma interpretação que eu acho muito rigorosa, né? Dentro da concepção de vontade de potência do Nietzsche, porque a concepção de vontade de potência do Nietzsche ela tenta negar tanto a concepção de um eu estratificado, seja ele uma concepção moderna, ocidental, cristã ou não, tanto quanto de certos sentidos de coletividades que representem, digamos assim, a disseminação de vários eus, né? Mas eu compreendo, e existem algumas interpretações, né, que essa noção de vontade de potência é a correspondência de um determinado eu mais autêntico, que compreende que a expressividade dessa dinâmica dentro de uma lógica subjetiva, ela pode acontecer de uma maneira afetiva potencializadora, ou seja, sem cooptações, sem apreensões, sem adoecimentos, ou com o mínimo de adoecimento possível, ou ainda não buscando o adoecimento como parâmetro para a construção desse eu, né?
A baleia, então, nesse sentido, dentro da compreensão da personagem principal e da compreensão que a personagem principal tem da própria filha, ele entendeu que as relações em sentido afetivo, compreendendo inclusive aquela outra lógica da concepção hegeliana e junguiana, ela não pode se dar a partir da projeção daquilo que nos aparece à consciência, que a nossa consciência projeta processos que são basicamente opostos àquilo que nos abarca inconscientemente, que não são concepções estratificadas, mas são dinâmicas, né? Mas que aparecem como reação, né, a uma série de acontecências que nos produz diariamente. Então, se aquela menina ela foi constituída dentro de uma ambiência que procurava enquadrá-la dentro de uma lógica familiar que não foi possível ser realizada, como esperar que ela reagisse, que ela tentasse compensar a descompensação da sua subjetividade em relação ao sentido social. E engloba também, ao que parece, né, a questão do seu próprio pai, enquanto homossexual, e teve isso utilizado, né, contra ele, né, pela própria mãe, e isso foi jogado para a própria filha como algo, de certa forma, fosse algum tipo de demérito. Você nos abandonou para vivenciar a sua história amorosa com aquele rapaz. Né? Então, desenvolve-se essa questão também. Né? Que eu é isso que está sendo produzido. Né? Então, será que aquela forma de se expressar daquela personagem, enquanto supostamente agressiva, supostamente xingando seu pai o tempo todo, ela se manifesta apenas como uma indiferença e um ódio de fato ao pai? Acho que não. Eu acho que, na verdade, a maneira de amar, às vezes, que algumas pessoas têm, por conta de certas questões que desenvolveram nas suas próprias vidas, e uma preocupação até exacerbada em tentar resolver aquela incongruência na sua vida, né? E demonstra que, na verdade, por trás daquela suposta agressividade consciente, tem um amor inconsciente, tem uma preocupação, tem um querer cuidar. E ele percebe isso quando, através de uma certa brincadeira que ela faz com o falso missionário, na verdade ela está querendo ajudá-lo. É uma interpretação que eu acho muito mais plausível. Tá? Segue no React. Fala, Lucas. DHE Veja, mais. você precisa necessariamente aqui nesse caso ter esses dois extremos. Uma filha que é mala pra caramba, que enfim, né, que trata o pai muito mal, e o pai que precisa ser perfeito quase ali no sentido de no tratamento que ele tem para com ela. Eu sei que ele tem um sentimento da culpa, que ele quer fazer as coisas certas e tal, mas, meu amigo, ninguém é de ferro, tá? E aí, quando ele, o tempo todo, tem aquela postura, você fica pensando, cara, isso aqui parece aqueles filmes da Sandra Bullock com mensagem motivacional, sei lá o quê. Eu acho que o Aronofsky, ele Realmente não compreendeu, assim, né? Não tem mensagem motivacional aqui, né? E outra história, não é a questão de ele sentir culpa. Ele pode até sentir culpa, mas em algum momento ele pode ter sentido uma culpa maior na vida dele por estar afastado da filha, por ter toda essa situação, ter sido criada uma bola de neve, porque cria um trauma do lado de lá, e ao mesmo tempo a mãe não queria a aproximação dele com a filha, porque criou uma ruptura com as expectativas dela, mas ela não queria assumir isso abertamente. Então ela criou não que ela tenha inventado uma história, mas ela em cima do que foi construído, do que aconteceu de fato, ela criou uma sobrecarga emocional para a filha dentro do que realmente aconteceu, e terminou isso causando afastamento entre ambos. Não existe perfeição, dentro do meu entendimento, uma tentativa de ser perfeito por um sentimento de culpa desse pai, mas entender a lógica de que existe uma pessoa do outro lado que não vai simplesmente sentar e conversar e compreender e mudar de atitude
que às vezes precisa ser muito mais do que uma simples conversa. É preciso vivenciar de fato uma sequência de experiências para talvez, quem sabe, mudar a forma de se afetar em relação ao outro, né? E parece que a personagem principal, né, entendeu isso. E não é que ele é positivo, que o filme parece um filme motivacional da Sandra Bullock, e em momento algum pareceu isso, né? Mas que ele entendeu que afirmar a vida é afirmar essas contradições, inclusive as próprias contradições das suas escolhas e do lugar onde ele está agora, né? Ser saudável é muito mais do que estar saudável aparentemente, mas ser capaz de fazer esse tipo de afirmação. Nietzsche, né, no auge das suas dores de cabeça e da sua doença, né, estando acometido da sua doença, né, nos remete a isso também, né, é escolher afirmativamente aquilo que se escolhe. Enfim, sigamos. Sabe filmar, não à toa o cara já filmou muita coisa, né? Então eu acho que ele faz um trabalho de direção competente, até porque fica claro a intenção dele, porque como essa história é baseada em uma peça, muitas vezes eu de fato me senti assistindo uma peça de teatro, porque você tem basicamente um ambiente quase que o tempo todo, que é a sala barra cozinha ali do Charlie, né? Os personagens vão entrando, saem de cena, entram e a câmera vai só acompanhando eles ali na movimentação. Então, eu acho que isso é um recurso legal. Eu acho que ele trabalha de uma forma com que aquela casa ela fica um pouco claustrofóbica, sabe? A câmera faz ela até menor do que de fato ela é e deixa o personagem maior ainda, né? É aquela coisa do Moby Dick que eles tanto falam aqui no filme, né? Eles fazem essa correlação com a história do Moby Dick, a história do Charlie e tal. E aí vem as polêmicas, porque para muita gente, quando o Aronofsky ele valoriza demais o corpo do Charlie, mostrando todos os detalhes ali, a sua obesidade, né? Ele está apenas causando um sensacionalismo em cima daquilo. Ele está apenas, né, mostrando, nossa, olha o tamanho desse personagem. E eu tento não levar para esse lado. Eu acho que ele quis mostrar sim, o Aronofsky ele tenta deixar o público desconfortável, mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, uma vez que aquela história ela não consegue se sustentar muito bem, ela não consegue se desenvolver bem o suficiente, aquela questão, o físico do personagem, como é mostrado, acaba sendo realmente destacado demais. Por mais que, né, exista uma certa simplicidade por, né, ser apenas um ambiente e tal, tem uns recursos nesse filme que eu acho legais. Por exemplo, tá? Você tem toda essa coisa da baleia, Moby Dick, etc. Quase que o tempo todo, do lado de fora da casa do Charlie, tá chovendo. Então, parece, quando eles estão dentro da casa ali, os personagens que eles estão no navio, que eles estão no mar, né? Então o som parece que eles estão navegando e isso eu achei bem interessante. No fim, quando acabou o filme, subiu ali os créditos, eu pensei, cara, esse filme ele tinha um objetivo, ele tem a história, ele tem os personagens, ele tem todos esses temas, muitos deles, ou quase todos, temas importantes, mas que foram ao fim subaproveitados, que não tiveram resolução suficiente ou refinamento de como trabalhar aquela história, aqueles personagens. Então, por isso que para mim o filme, ele ao contrário de muita gente, que eu vi que muita gente odiou e muita gente amou o filme de paixão, eu fico na meiuca, que para mim é terrível. Os filmes que ficam ali no meio são filmes que geralmente são mais esquecíveis e tal. Eu dou uma nota 6.5, tá? Pra Baleia. Um filme que só vai ficar realmente marcado pra mim por conta do desempenho do Brendan Fraser. Mas eu te falo pra você ter a sua conclusão, você experienciar o filme, enfim, no cinema ou depois na sua casa, enfim. Assista,
tenha esse contato com a obra, porque eu acho que cinema é isso, meu amigo. A pessoa pode falar que é terrível, mas você pode gostar do filme. Você pode ter uma outra percepção. Afinal, arte, filme, série, etc., é através da perspectiva das pessoas. Depois vocês comentam aqui o que vocês acharam do filme. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora. Então, esses desenvolvimentos que ele fez aí, finalmente, vão reintegrar uma série de comentários que ele fez já sobre a percepção dele do filme, né? Nem de longe, na minha interpretação, esse filme merece 6,5, no mínimo um 8,5, tá? Por conta de todas as questões que eu coloquei aqui. E essa parte com spoilers, creio eu, como eu já sou acostumado a assistir esse canal sempre, inclusive recomendo, apesar das minhas possíveis discordâncias, quase sempre de algumas coisas, algumas análises que ele faz, né? Talvez ele vá repetir uma série de questões que eu já mencionei aqui, né? Então, se for o caso, vou fazer algumas lembranças de algumas pontuações e fazer aí uma reflexão final sobre. Para continue por sua conta e risco. What am I gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Bem, vamos lá. O filme, ele é dividido em dias da semana, né? Começa segunda, aí vai pra terça, quarta. Charlie tá solitário, tá muito mal da saúde, né? Tá cada vez com a pressão alta, ofegante, dores no peito. A Liz, a amiga dele, super preocupada, né? E ele não vai de jeito nenhum pro hospital, porque ele tá guardando a grana pra quê? Pra dar pra Ellie, a filha dele, né? Então ele fala, não, eu te pago pra você ficar aqui, pros dois ficarem juntos, mas não tem jeito, né? A Ellie, insuportável, trata muito mal o pai, xinga ele ali, fala, você me abandonou, não sei o que, aquela coisa, né? Eu sei que, cara, existem pessoas que, né, realmente agem dessa maneira e tal, só que, cara, a insistência dessa personagem em ser dessa forma é um negócio que, pra mim, eles pesaram a mão, como eu disse. E a menina, a Ellie, é super problemática também, né? Ela não tem amigos, posta foto de bicho morto, umas fotos estranhas, ela tira foto o tempo todo, vai mal na escola, quer que o pai dela escreva as redações pra ela passar de ano. Tem também uma subtrama nesse filme aqui, que é a do Thomas, que é um rapaz que é de uma igreja, que acha que vai salvar o Charlie, né? Aquelas igrejas que o povo acha que o mundo vai acabar a qualquer momento e as pessoas precisam ser salvas. E ele tem convicção que ele vai conseguir salvar o Charlie antes que ele vá embora. E aí tem esse negócio da religião, dessa igreja, que é a mesma igreja do namorado do Charlie que morreu, do protagonista, né? Ele se relacionava com um cara, esse cara era irmão da Liz, da enfermeira que cuida dele, que é amiga dele. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele era dessa igreja, e ele saiu da igreja, o pai dele expulsou ele, né, da família e tal, ele ficou muito deprimido e acabou tirando a própria vida. Então, né, Charlie já quer um afastamento com isso, mas ele também é um cara que não crê, não tem religião e tal, assim como a Liz, né, pelo que aconteceu com o irmão dela, ela também tem raiva daquilo. O Charlie, por mais que ele seja esse cara, pô, carismático, gente boa, positivo pra caramba, quando o filme todo ele vira pra Ellie, pra filha dele, falando assim, você é incrível, você é perfeita, e ela, ó, xingando ele, e taraná, e a bicha chata pra caramba, não sei o que, fazendo altas coisas, e ele continua falando, né, parece papo de coach, parece que ele quer, cara, eu vou, através das palavras, de você me dando pedra na cara, eu vou te falar que você é incrível e um dia, quem sabe, você vai me tratar bem. Charlie, é bonitinho, mas não é assim que funcionam as coisas, sabe? E aí a Ellie, ela tenta fazer várias coisas, né? Ela pega lá o Thomas, um molequinho da religião, faz ele fumar, tira foto, e aí, né, fica lá zoando da cara do cara. Aí a gente descobre que esse Thomas, ele não tá na igreja coisa nenhuma, né? Que ele era da igreja e fugiu porque ele roubou um dinheiro e agora ninguém quer saber dele. Mas ele tem ainda o objetivo de salvar o Charlie porque ele acha que aquilo é a missão dele, que vai provar pra ele que a fé dele é genuína mesmo. E por incrível que pareça, a única personagem que eu achei mais coerente no sentido de, pô, reagir de uma forma um pouco mais natural e não tão linear é a mãe
da Ellie, que ela vai lá chamar a filha dela para ir embora e tal, e ela vai conversar com o Charlie e ela trata ele bem. Tipo assim, ela, claro, tem ali aquela mágoa por ele ter abandonado elas, ter saído, e ela que na verdade não quis papo com ele mais, né? Afastou a filha dele. E aí ela começa a falar, não, na verdade a nossa filha, ela é terrível, ela é maléfica e tal, você viu como é que ela é. Então eu tenho medo que ela te machuque e coisa e tal. Eu tô lembrando aqui nas falas da personagem, e eu falei que ela é a mais coerente, mas mesmo assim existe uma incoerência aqui também, sabe? Dela falar assim, alimentar, o Charlie, ele é gay, e a gente Aqui agora deu um tilt aqui. comendo pizza, comendo tudo, ele no auge da sua ansiedade e o maravilhosa e tal, e a ex-mulher dele falando, pega esse dinheiro que você tem, ao invés de você dar pra ela, vai cuidar da sua saúde, né, vai tentar. Ele, não, eu quero fazer alguma coisa certa na minha vida, o dinheiro vai pra essa menina mesmo. E a gente vê mais crises do Charlie, né, a sua compulsão, comendo pizza, comendo tudo, ele no auge da sua ansiedade, e o Thomas chega lá na casa dele, o homem não tem paz, né, toda hora chega alguma pessoa diferente. E o Thomas, né, o rapaz religioso, fala, eu vou voltar para minha família, eles me aceitaram, a sua filha tirou umas fotos minhas, fumando não sei o quê, e eles acabaram falando que me querem de volta e tal, assim, de repente. E aí, em vez do diabo desse menino ir embora logo, ele ainda tem a missão de, sei lá, salvar o Charlie, que ele quer, né? E aí ele fala, né? Não, porque o seu ex lá, que tirou a própria vida, ele tirou porque tava com você, porque não cuidava da vida espiritual. Uns papos muito torto. O moleque tava nessa onda aí, enquanto o Charlie não pôs ele pra fora ali, ele não quietou. Mas, basicamente, o núcleo desse moleque foi isso. Até porque Charlie mantém a sua convicção, né? Ele fala pra ele por último ali, eu não acredito que tenha um Deus, até porque se tem uma vida depois, eu não quero lembrar que eu fui assim. Eu não quero que o Alan, o homem que eu amei, esteja lá do outro lado me vendo dessa maneira, e ficou por isso mesmo. Já é sexta-feira, né, na linha do tempo ali do filme, Charlie tá dando uma última aula ali para os seus alunos, ele vai ser substituído e tal, e ele fala, ó, pedi para vocês me mandarem um texto falando a verdade de vocês. Aí a galera mandou ali as verdades deles e tal. E aí nesse papo de coach, ele falou, vocês me falaram a verdade, eu vou falar a verdade pra vocês, eu sou assim. E aí finalmente ele se mostra na câmera do jeito que ele é, e as pessoas, né, achando daquela forma e tal. E por fim ele joga o computador, né, pro lado. E Charlie mais do que nunca tá com a sua saúde debilitada. Sabe quem aparece? A Ellie, claro, ela vai, você acha que ela vai abraçar o pai e tal? Não, ela começa a xaropar novamente pela milésima vez, falando que foi reprovada, que não adiantou ele escrever o texto para ela, que não deu certo, que ele era um fracassado, que não sei o que, chamou de tudo, só não chamou de santo. E aí o Charlie fala, não, lê o texto aí, você nem leu o texto que eu escrevi, né? Ela não, aí ela começa a ler, é aquele texto sobre Moby Dick e tal, e o Charlie revela, na verdade foi um texto que ela mesma escreveu sobre o livro no passado, que é um texto que ele sempre relê, que conforta ele e tal. Ela, né, pela primeira vez no filme parece ficar mexida ali, né, com a atitude do pai e tal, e ele levanta, porque antes no filme ela tinha desafiado ele a levantar e andar por conta própria. Ele levanta, começa a andar por conta própria, os pés dele começam a levitar, né, um clarão ali vai surgindo no rosto dele, o rosto da filha também tá sorridente, e a última cena é a memória que ele tem da praia, que ele tava lá com a Ellie quando ela era mais novinha. Fim de A Baleia, fim de The Whale. Bem, minha interpretação, né, esse final ele é meio aberto, né, ele é meio lúdico e tal, mas temos duas saídas. A primeira e mais provável é que o Charlie morreu, né, ali ele cumpriu o propósito dele. Será que a filha dele ia melhorar, ia ter jeito depois daquela
né? Porque ela era uma pessoa difícil. Eu acho que ela precisa de uns bons anos de terapia para conseguir mudar. Não foi só aquela conversa ali com o pai dela e tal. Beleza. Ou então Charlie levantou e tentou, né, realmente reagir e viver a... Eu acho que essa segunda versão é mais improvável. Eu acho que talvez ele de fato tenha morrido e aquele foi o último ato dele, né? É isso, cara. Eu acho que essa relação que é a principal coisa, né, entre pai e filha, no fim, lá naquele finalzinho, eles deixaram para essa resolução, assim, que apesar de esteticamente bonita, aquela coisa dramática, emocionante, sabe? Eu acho que acaba sendo uma resolução meio frágil demais para esse personagem, sabe? Eu acho que perde-se muito tempo nessas quase 2 horas de filme, né, em repetições de situações que a gente vê ali 3, 4, 5 vezes, do que tentar dar boas resoluções mais coerentes e consistentes, aqueles dilemas, aqueles embates, porque de verdade, acabou, né, os personagens eles ficaram praticamente na mesma, mudou uma coisinha ou outra. Mas essa é claro, a minha opinião, a minha interpretação, você pensa diferente, você amou o filme, você tem outras interpretações, você acha que o filme ele tem camadas aí que talvez eu não tenha citado aqui no vídeo, por exemplo, deixa aqui nos comentários a mesma coisa para você que não gostou do filme de jeito nenhum, deixa aqui também embaixo o que você achou. And it had an effect on me. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, Aproveitando, né, para poder finalizar, deixa eu correr mais essa parte com spoilers, porque poderia ter algumas questões que eu não tivesse me recordado. Uma delas é justamente quando ele menciona... ele fala isso várias vezes, viu? Não fala só uma vez na parte quando ele resolve chutar o pau da barraca, manda um e-mail, inclusive, para todos os alunos, meio que xingando-os, porque eles são meros repetidores do que o formalismo acadêmico manda-os fazer, né? Isso é um outro ponto, né? Formalismo acadêmico, será que tem alguma relação com o formalismo do eu projetado dentro do contexto social? Será que isso é à toa, né? E, mais uma vez, não vejo nada de coach ali, mas sim tem uma profundidade, por mais que o autor não esteja referindo, o autor, o diretor do filme não esteja referindo diretamente a essas reflexões que foram explicitadas aqui por mim, baseadas em alguns teóricos do meu cabedal, né? Mas existe uma questão, né, que está muito clara aqui, que é a questão dos processos de uma produção de um eu formal que desenvolve-se de uma maneira unilateral e que produz relações viciadas em uma determinada perspectiva e que produz uma série de possibilidades de relações adoecidas que desenvolve-se desde a relação da criação da suposta denominação estratificada que a própria mãe da Ellie, a filha da personagem principal, é denominada pela sua própria mãe como alguém essencialmente ruim. O Charlie, né, que é a personagem principal, parece não acreditar nessas essencializações produzidas, inclusive, por um formalismo religioso. Por mais que aquelas personagens não se apresentem como religiosas, né, mas apresentam sempre um contexto, digamos assim, de enquadramento dentro da lógica de uma certa concepção de natureza humana muito bem dada, né, uma subdivisão entre bem e mal, né. E é o mesmo faz o próprio Lucas aqui no filme, né? Onde ele diz, olha, o Charlie é bonzinho demais, não consigo enxergar isso. A Ellie é muito má, também não consigo enxergar isso. Existem pessoas, existem relações produzidas que foram produzidas em um determinado sentido. Me parece que o Charlie entendeu isso e me parece que a garota se manifestava de uma determinada forma, como era possível ela se explicitar dentro de uma lógica de produzir, de alguma forma, um processo de tentativa de melhora, né, da sua condição social, da sua condição subjetiva social ali, naquele dado contexto, né?
E mais uma vez ele repete essa questão, né? Os personagens têm alguns momentos que são lineares e alguns momentos que geram um certo sentido de imprevisibilidade, ou seja, o que parece não agradá-lo aqui é justamente onde as personagens não produzem uma dissolução ou uma resolução dos seus problemas de uma maneira a produzir ou um final feliz por uma vez, ou um final trágico. E por vezes a vida é assim, a vida simplesmente as pessoas resolvem, entre aspas, seus problemas de uma maneira no qual muda-se muito pouco da vida, né? Ou se compreende uma certa vivência que foi passada para poder fazer um outro tipo de caminhada, né, a partir dali, né, dali para frente, para de alguma forma tentar continuando produzir uma maneira mais saudável de viver, se assim for possível, né? Então, a questão da clínica e da psicoterapia que ele menciona, todo tipo de pessoa deveria ter um acompanhamento de um profissional e de um profissional que tenha um cabedal amplo e que possa se colocar não só em alguém no lugar de alguém que analisa, mas alguém que se dispõe a uma dinâmica afetiva, inclusive em sentido amplo, né? Mas isso é outra história. Só que o filme, né, ele toca em alguns pontos que me parecem que de fato não foram compreendidos e talvez não sejam realmente, não seja possível, né, disseminar isso de maneira ampla, porque é um filme que expressa uma série de dificuldades dentro do nosso contexto social que são os maiores problemas, inclusive, das relações entre família e entre sociedade, inclusive, né, que é a possibilidade de conceber algo que nos produz dentro do sentido subjetivo e um apego a um certo eu, né, que se sobrepõe à acontecência de um eu que possa se diferenciar, né? Um eu estratificado que aparece como imagem e que se sobrepõe ao eu da acontecência, ao eu da afetividade, se assim puder chamar, né? Um eu da diferenciação, um eu que possa produzir saúde, né, que possa se adaptar e mudar suas formas de se relacionar com as pessoas, né, e de afirmar as suas dificuldades em um sentido amplo. Lógico que isso não é fácil, não é algo que se solucione brevemente, e o filme, na minha interpretação, tenta expressar isso a partir da crítica que ele faz, um certo sentido de que tudo se repete, e as mesmas relações se estabelecem das mesmas formas, né? Isso é muito real, inclusive, né? Então, isso demonstra uma certa localização ambiental que corresponde ao espírito de uma dada época, de um dado contexto, de uma certa forma de se relacionar, que é justamente essa cooptação pelos significantes que ambientam aquela sociedade, que cooptam esse eu abstrato para um lugar estratificado, um eu que precisa, já dizia Nietzsche, ser suicidado para dar lugar às possibilidades. Então é isso. Se você gostou do filme, comente aí embaixo. Se não assistiu ainda, no nosso Telegram o filme está disponível, tá? É só adentrar aí nos nossos grupos na descrição aí do Telegram que você pode ter acesso ao filme, né? Você entra aí e manda uma mensagem: eu quero assistir o filme The Whale, A Baleia, com Brendan Fraser e afins. Deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal. Se quiser apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoia, segue na descrição. E fica à vontade para concordar, discordar, colocar elementos que você acha que eu não fui capaz de conceber, né? E só para ressaltar uma coisa, viu? A obesidade aqui não é algo que está sendo descartado como problema de unilateralização psicológica enquanto adoecimento. É um fator que deve ser levado em consideração, mas é apenas mais um fator no qual os seres humanos podem recair em um processo de adoecimento ou de unilateralização psicológica sem a possibilidade de dissolução ou de fluidez da libido enquanto elan vital. É isso, se inscreva aí no canal. Muito obrigado e até a próxima.